E aí pessoal, tudo bom? Espero que sim, vocês estejam bem, se cuidando. Só lembrando a vocês que nossas avaliações estão chegando, então essa semana, para algumas turmas a gente vai finalizar conteúdo, para outras a gente vai dar início à revisão. Por favor, estudem, não parem de estudar. Nossas avaliações estão chegando e são importantes. Eu sei que está difícil, eu sei que às vezes falta determinação, mas continua mantendo a força, o foco, que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos para a nossa aula. Nessa aula a gente vai continuar a falar sobre o Renascimento e a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse processo. A gente vai analisar um pouquinho sobre como os renascentistas pensavam, como eles analisavam esse novo período. A gente vai falar um pouquinho de alguns destaques nas artes e na ciência, e aí a gente vai ver eventualmente como o Renascimento ele entra em declínio e acaba em crise também. Então, como a gente já estava falando na última aula, o Renascimento ele surge como um movimento que visa mudar algumas ideias da Idade Média, que não está satisfeito com algumas coisas da Idade Média, e aí ele vai começar, através dos pensadores, dos intelectuais, dos artistas, vão começar a fazer essa mudança que eles julgam necessária. Então a mentalidade renascentista faz surgir na Itália e em outros países um grupo de intelectuais laicos, ou seja, cujas obras não estavam ligadas à igreja, mas sim à vida cotidiana das pessoas, à vida nas cidades. Porque antes do Renascimento, como a gente já tinha falado, o pensamento era voltado para a questão religiosa. As pessoas se voltavam para essa questão sem dar muita atenção para a vida cotidiana, para a vida normal das pessoas. Com esses novos pensadores que surgem durante o Renascimento, eles vão dar destaque justamente a isso. Um fator que ajudou bastante a perpetuar os ideais renascentistas foi justamente a imprensa de Gutenberg, que tornou os livros mais populares e acessíveis. O que era isso? Se for comparar com os dias de hoje, é como se fosse uma impressora. Porque antes disso, o processo de fazer livros, ele era manual. Então, para a pessoa fazer uma cópia de um livro, ela tinha que escrever o livro todo de novo. E os livros que tinham, ou era a Bíblia, ou eram livros religiosos, ou textos religiosos. E se quisesse duplicar essa obra, fazer mais uma, eles teriam que escrever à mão. E isso era papel dos monges nos mosteiros. Agora que estão surgindo livros laicos que não estão ligados à igreja, a imprensa de Gutenberg vai ajudar bastante, porque isso vai acelerar o processo. A imprensa permitia fazer livros muito mais rápidos. Usava a máquina e aí você fazia cópias. Era um processo muito mais rápido e isso fez com que justamente essas obras laicas, daqueles intelectuais que não estavam ligados à igreja, se difundissem ainda mais rápido. As línguas nacionais vão auxiliar a propagação de livros, porque agora com a imprensa eles vão poder fazer livros em muito mais línguas e distribuir isso muito melhor. E isso vai fazer também crescer o número de pessoas alfabetizadas. Muita gente na Idade Média não sabia ler nem escrever, porque não era considerado um conhecimento essencial. O que era essencial na Idade Média? Tomar conta da sua vida, prestar respeito na questão religiosa, ou seja, trabalhar e viver para a religião, viver para Deus, para assim obter a salvação. Esse era o pensamento da Idade Média. Agora que está se valorizando mais a vida do homem, a necessidade de saber ler e escrever vai aumentar. E essa propagação de livros vai ajudar justamente nessa questão. Esses pensadores defendiam que a verdade sobre a natureza deveria ser obtida por meio da experiência, observação e guiada pelo uso do raciocínio. Eles agora estavam buscando explicar como o mundo funcionava. Não se tinha, na Idade Média, antes do Renascimento, essa necessidade de explicar os fenômenos. Ou seja, quando alguma coisa acontecia, não se buscava saber por que aquilo ali estava acontecendo. Por exemplo, a chuva. Quando chovia, as pessoas simplesmente sabiam que aquilo era chuva, mas ninguém buscava entender como aquilo acontecia. E agora, através desses pensadores e dessa nova visão do Renascimento, eles vão fazer justamente isso. Lembrando que o Renascimento ele não abdica da religião, ou seja, ele não termina com a religião e nem abomina a religião. Ele simplesmente adquire uma nova visão quanto a isso. Então o homem passa a ser visto como uma perfeita criação de Deus, capaz de realizar coisas incríveis. Então os renascentistas, eles não questionavam a questão divina, mas sim a questão como a igreja utilizava isso. Então, na visão renascentista, o homem era sim uma criação de Deus, mas capaz de realizar as coisas, não simplesmente esperar que elas acontecessem.
não simplesmente viverem a vida devotados a Deus, mas sim também realizando as coisas, pesquisando e descobrindo como as coisas aconteciam, justamente por elas serem criações de Deus, assim como o homem. Então, os aspectos do Renascimento foram racionalismo e o abandono do mundo sobrenatural. Ou seja, quando alguma coisa acontecia na Idade Média, para explicar as coisas ou buscar explicar as coisas, era sempre na questão sobrenatural. Aconteceu uma coisa boa, era obra de Deus, foi Deus que fez. Aconteceu uma coisa ruim, isso aí é obra do diabo. Então eles não buscavam explicar os fatores, não buscavam entender como ou por que as coisas aconteciam. Eles simplesmente justificavam na questão sobrenatural. E o racionalismo que vem com o Renascimento acaba justamente com isso. Não, a gente vai descobrir por que isso aconteceu. Aquela maçã caiu do pé, a gente vai descobrir por que aquilo aconteceu. A gente não vai simplesmente aceitar que aconteceu. A gente vai descobrir o porquê aconteceu. Outro aspecto, o antropocentrismo, a gente já falou na última aula, no qual o homem é o centro de tudo. Enquanto que, na Idade Média, antes do Renascimento, era valorizado o teocentrismo, que Deus estava no centro de tudo. Outro aspecto, o universalismo, que é marcado pela descoberta do mundo. A gente está num período em que está se explorando cada vez mais, então eles estão descobrindo novos continentes, eles estão explorando muito mais, e agora eles têm essa visão que o mundo é muito maior do que eles mesmos e tem várias coisas que eles não conhecem sobre o mundo. O naturalismo, acentuando o papel da natureza, justamente nessa questão de entender como as coisas funcionam na natureza, descobrir como é que elas funcionam, por que elas funcionam. O individualismo, valorizando o talento e o trabalho, valorizando o papel do indivíduo, o que ele constrói, o que ele produz, e não somente vendo ele como um meio para servir a Deus, mas sim valorizando tudo que ele faz como homem. Então, para reforçar isso, a gente também tem o humanismo, que valoriza o homem e seu potencial. Ou seja, o homem agora não é somente um instrumento para servir a Deus, mas sim para produzir, pesquisar, fazer tudo o que ele quiser. E aí, a gente vai dar alguns destaques agora para a arte e a ciência, o que se desenvolveu de fato durante o período do Renascimento. Começando pelas artes plásticas, a gente tem pinturas, esculturas, arquitetura. As obras renascentistas são caracterizadas pelo humanismo, justamente essa questão de valorizar o homem, e retratam o dinamismo do período, ou seja, eles tentam ao seu máximo caracterizar o cotidiano das pessoas. E aí, os estilos que se desenvolveram durante esse período vão levar a uma divisão em três. A gente tem primeiro o Trecento, que aconteceu no século XIV, e nesse período a gente vai ter destaque para a pintura do Giotto, que era um pintor italiano, e o estilo dele vai influenciar muitos outros pintores. A gente vai ter também o Quattrocento, que acontece mais ou menos no século XV. É um período de atuação dos Médici. Era uma família poderosa na Itália, e esses caras eles financiavam grandes artistas, com destaque para dois, Botticelli e o Da Vinci. A gente vai ter também o Cinquecento, que acontece no século XVI. O grande mecenas da época foi o Papa Júlio II. Lembrando que a gente já falou dos mecenas. Eles eram os caras que financiavam os artistas. Então, nesse período, ele queria reforçar o poder de Roma e para isso ele inicia o projeto da Basílica de São Pedro. E o autor desse projeto foi o Bramante e a decoração do interior ficou com Rafael e com Michelangelo. Uma curiosidade é que é justamente do Renascimento que vem o nome das Tartarugas Ninja. Todas as quatro foram importantes artistas do Renascimento. A gente tem o Leonardo e o Donatello, que tem atuação no Quattrocento, e a gente tem o Rafael e o Michelangelo, que tiveram atuação maior no Cinquecento. Para a gente poder visualizar um pouquinho mais, eu trouxe algumas imagens. Então, no período do Trecento, eu trouxe 3 obras do Giotto, que foi um dos pintores mais importantes do período, e a gente pode notar nas obras do Giotto que ele ainda tem, apesar do caráter humanista, ele ainda trata muito de temas religiosos. Então, na primeira obra, o Na Santa Madonna, a gente vê Maria e no colo dela, Jesus, com os anjos em volta. A Capela Bardi, que foi decorada pelo Giotto, também está cheio de afrescos religiosos. E a Lamentação, que retrata justamente a morte de Cristo. Aí no Quattrocento a gente tem o Nascimento de Vênus, por Botticelli, e aí a gente já está fugindo um pouco da questão religiosa católica, porque a gente tem Vênus, que é uma divindade romana, sendo retratada aí pelo Botticelli, e a gente tem a Mona Lisa, a clássica Mona Lisa, que foi pintada pelo Leonardo da Vinci.
No Cinquecento, a gente tem aí o exterior da Basílica de São Pedro, que foi projetada pelo Bramante. E no interior, a gente tem toda a questão da decoração feita pelo Rafael e principalmente pelo Michelangelo. Quando a ideia do Renascimento ela se espalha por outros países da Europa, vai ganhar destaque a literatura, em países como França, Holanda, Inglaterra, Espanha, Portugal e alguns outros e muitos outros da Europa. E cada um deles vai ter destaque nesse caráter literário, com as obras e com os livros. Então, na Itália, a gente vai ter o Maquiavel, que escreveu O Príncipe, era uma espécie de manual sobre como os regentes deveriam governar, e ele entra nesse quesito justamente por ser uma obra laica, uma obra que não está ligada à religião. Na Holanda, com o Erasmo de Roterdã, que escreveu O Elogio à Loucura, que era justamente uma crítica à nobreza holandesa e suas práticas. Na Inglaterra, com Shakespeare e diversas de suas obras, especialmente teatrais, como Hamlet, Romeu e Julieta e outros. Na Espanha, com Miguel de Cervantes, que escreveu Dom Quixote. E em Portugal, com Camões, que escreveu Os Lusíadas, que narra as viagens portuguesas. Outro fator importante do Renascimento foi justamente a ciência. O racionalismo contribui para a valorização da matemática, da experimentação, da observação da natureza, justamente para descobrir como as coisas funcionam. E a gente vai ter nomes como Nicolau Copérnico, que foi o primeiro cara que demonstrou que o Sol era o centro do universo e não a Terra. O Giordano Bruno, que divulgou as ideias de Copérnico na Itália. Esse cara, o Giordano Bruno, ele foi perseguido por causa disso pela igreja, porque o que ele estava divulgando ia contra o que a igreja acreditava e o que a igreja pregava para a população. Então o Giordano Bruno ele foi perseguido por essas ideias e acabou sendo julgado pelo Tribunal da Inquisição. A gente já falou deles nas últimas aulas. Então, eles julgaram Giordano Bruno e ele acabou queimando na fogueira. O Galileu Galilei aprofundou as ideias do Copérnico e do Giordano Bruno e desenvolveu diversos instrumentos científicos. Galileu Galilei foi muito importante para a ciência e ele tem destaque aí no período do Renascimento. O Galileu também vai ser perseguido pela igreja por essas ideias controversas, já que a igreja pregava coisas diferentes, só que o Galileu ele vai renunciar às teorias dele justamente para não ser morto pela Santa Inquisição. A gente vai ter também o Johannes Kepler, que confirmou as teorias do Copérnico e criou uma série de conceitos referentes à mecânica celeste. Durante muitos e muitos anos, o Renascimento vai se desenvolver, vai crescer, vai se difundir por outros países e vai influenciar muitas das cidades que a gente vê na Europa até hoje. Suas ideias vão se difundir muito além do período, mas o Renascimento em si vai entrar em decadência depois que as cidades italianas começam a perder prestígio. Como é que essas cidades ganhavam dinheiro? A gente já falou disso. O crescimento das cidades italianas é justamente através do comércio de especiarias com o Oriente. Lembra que a Itália fez o bloqueio para as outras nações da Europa não terem ligação ao Oriente através do mar Mediterrâneo, para só ela ganhar dinheiro? Esse fator foi o que fez com que as cidades italianas ganhassem muito dinheiro e ficassem muito ricas. Mas isso vai acabar sendo rompido com o advento das grandes navegações. Agora, as outras nações da Europa estão explorando o Atlântico, estão chegando aqui nas Américas e estão explorando esse novo território. E isso vai fazer com que o comércio de especiarias com o Oriente perca destaque. Agora, o grande centro econômico, a grande atividade comercial é explorar as Américas através das grandes navegações. Além disso, a igreja vai ganhar força e vai limitar alguns aspectos da liberdade de expressão desses pensadores e desses filósofos, justamente por um movimento que a gente vai estudar um pouquinho nas próximas aulas. Mas é importante se ressaltar que a igreja, apesar de ter perdido um pouco desse prestígio durante o Renascimento, que deu espaço para os pensadores humanistas, ela vai ganhar força de novo, vai ganhar mais influência e aí vai limitar alguns aspectos. E a gente viu isso quando a gente falou sobre os pensadores e os cientistas que foram caçados pela Santa Inquisição justamente por suas ideias. Por hoje é só, a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado tudo bem claro. Se não, vocês já sabem o esquema, dúvidas, sugestões, mandem para mim, tá bom? Um abraço, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau.